Dante chegou ao lugar mais profundo do inferno. E ali, no centro de toda aquela escuridão, encontrou algo que não esperava. Não havia fogo, não havia rios de lava. Havia apenas um enorme lago congelado, e preso no gelo estava Lúcifer. Mas para chegar até ele, Dante precisaria atravessar 9 círculos, testemunhar punições inimagináveis e descobrir que, segundo sua jornada, os piores pecados não eram aqueles cometidos pela força, mas aqueles praticados pela própria vontade. Essa é a jornada de Dante pelo inferno. A história começa longe das portas do inferno. Dante está perdido em uma floresta escura. Ele não sabe exatamente como chegou ali, e quanto mais tenta encontrar um caminho, mais percebe que está completamente sozinho. Então, 3 criaturas aparecem diante dele: uma pantera, um leão e uma loba. Cada uma bloqueia seu caminho. Dante tenta avançar, mas é obrigado a recuar. É nesse momento que uma figura surge diante dele. Seu nome é Virgílio, o grande poeta romano. Virgílio explica que Dante não conseguirá escapar sozinho. Existe apenas um caminho. Ele precisará atravessar o inferno, depois subir pelo purgatório, e somente então poderá chegar ao paraíso. Dante hesita, mas decide seguir, sem saber que aquela escolha o levará ao lugar mais sombrio que sua imaginação poderia criar. Depois de caminhar ao lado de Virgílio, Dante finalmente chega diante de uma enorme porta. É a entrada do inferno. Acima dela existe uma inscrição que anuncia algo terrível. Depois daquela passagem, não existe retorno. Dante atravessa a porta e percebe que o inferno não é apenas um lugar de sofrimento. É um lugar onde cada alma está presa às consequências de suas próprias escolhas. Quanto mais Dante desce, mais graves se tornam os pecados e mais assustadoras ficam as punições. O primeiro círculo é o limbo. Ali estão aqueles que, segundo a lógica de Dante, não cometeram grandes crimes, mas não alcançaram a salvação cristã. Dante encontra grandes nomes da antiguidade, homens que foram considerados sábios e virtuosos, mas que ainda permanecem separados da presença de Deus. E essa é uma das primeiras coisas que Dante aprende. No inferno, nem todo sofrimento precisa ser físico. Algumas almas sofrem simplesmente por estarem eternamente separadas daquilo que desejam, mas Dante ainda não havia visto nada parecido com o que encontraria no círculo seguinte. O segundo círculo pertence aos luxuriosos. Ali, as almas são arrastadas eternamente por uma tempestade violenta, sem direção, sem descanso, como foram levadas durante a vida pelos próprios desejos. Mas entre todas aquelas almas, 2 chamam a atenção de Dante: Paolo e Francesca. Francesca conta sua história. Ela era casada, mas se apaixonou por Paolo. Os 2 estavam lendo juntos uma história de amor quando perceberam que estavam apaixonados. Um beijo revelou aquilo que tentavam esconder. Mas o romance teve um fim trágico. Os 2 foram mortos. Agora no inferno continuam juntos, arrastados eternamente pelo mesmo vento. Dante fica tão abalado com a história que desmaia. Mas quando acorda, a jornada continua. E quanto mais ele desce, menos o inferno parece um lugar de simples punição. Ele começa a enxergar algo muito mais profundo. Cada círculo representa uma maneira diferente de o ser humano destruir a si mesmo. Dante atravessa o círculo dos glutões. Depois encontra os avarentos e os que desperdiçaram seus bens. Mais abaixo estão os irados, presos em um conflito interminável. Mas existe uma mudança no início. Dante sente pena das almas. Ele conversa com elas, escuta suas histórias, sente compaixão, porém, quanto mais desce, mais sua reação muda, porque os pecados que encontra começam a envolver algo diferente. Não são apenas desejos descontrolados, são escolhas conscientes, fraude, violência, traição. E segundo a lógica do poema, quanto mais deliberada é a corrupção, mais profundo é o lugar ocupado pela alma, até que Dante chega diante de uma enorme fortaleza, a cidade de Dite. E ali, pela primeira vez, seu caminho parece estar completamente bloqueado. As portas estão fechadas. Demônios impedem a passagem. Dante não consegue avançar por um momento. Parece que sua jornada terminou. Mas forças superiores permitem que a passagem seja aberta. E Dante entra. A partir dali, o inferno se torna ainda mais sombrio. Agora ele encontra aqueles que usaram conscientemente a violência contra outras pessoas, contra si mesmos e até contra aquilo que consideravam sagrado. Entre eles estão os suicidas. Suas almas são transformadas em árvores. Quando são feridas, sangram, e suas palavras saem misturadas ao sofrimento. É uma das imagens mais perturbadoras de toda a jornada. Mas Dante ainda não chegou aos lugares mais profundos, porque existe algo ainda pior do que a violência: a fraude. Dante chega a Malebolge, um enorme conjunto de valas, onde estão os fraudulentos. Aqui, cada tipo de fraude recebe uma punição diferente: sedutores, aduladores, hipócritas, ladrões, falsificadores, conselheiros fraudulentos,
e outros que usaram a inteligência para enganar. Dante percebe algo importante. A inteligência, que poderia ser usada para construir, também pode ser usada para destruir. E quanto mais a capacidade humana é utilizada para enganar deliberadamente, mais fundo Dante desce. Mas existe um tipo de fraude que está acima de todas as outras: a traição. E para encontrá-la, Dante precisa chegar ao último círculo, o mais profundo de todos. Dante espera encontrar fogo, mas encontra gelo. Um enorme lago congelado se estende diante dele. É o Cocyto. Ali estão os traidores, presos no gelo. Alguns estão quase completamente congelados. Outros têm apenas o rosto acima da superfície. E quanto mais Dante avança, mais terrível se torna a visão, porque aquele é o lugar reservado para aqueles que destruíram o vínculo de confiança mais fundamental, traíram a própria família, a própria pátria, seus hóspedes e seus benfeitores. Dante continua caminhando, até perceber algo gigantesco ao longe. Algo está se movendo no centro do lago. Primeiro ele vê as asas, depois percebe um corpo colossal. E então entende, não está diante de um demônio qualquer. Está diante de Lúcifer. Lúcifer está preso no centro do inferno. Ele possui 3 rostos, e suas enormes asas batem continuamente. Mas existe algo estranho. Cada movimento de suas asas produz um vento tão poderoso que mantém o lago congelado. O próprio Lúcifer contribui para o frio que o aprisiona. E em suas 3 bocas estão 3 dos maiores traidores da tradição, apresentada por Dante: Judas, Bruto e Cássio. Judas traiu Cristo. Bruto e Cássio participaram da morte de Júlio César. Mas a imagem de Lúcifer revela algo ainda mais importante. Ele não governa o inferno como um rei. Ele está preso nele. O ser que tentou se elevar acima de Deus termina completamente imobilizado. No ponto mais baixo da criação, Dante finalmente chegou ao fundo. Mas a história ainda não terminou, porque agora acontece algo inesperado. Virgílio segura Dante, e os dois começam a descer pelo corpo de Lúcifer. Até atravessarem o centro da Terra, Dante percebe que algo mudou. Eles não estão mais descendo, estão subindo. O que parecia ser o fim da jornada se transforma no começo de uma nova etapa. Depois de atravessar toda aquela escuridão, Dante finalmente vê uma pequena abertura. E então ele sai do inferno, e pela primeira vez em muito tempo, vê novamente o céu. Dante havia começado sua jornada perdido em uma floresta escura, e agora estava diante de um novo caminho. Ele havia visto desejo, violência, fraude, traição e a própria imagem de Lúcifer aprisionado. Mas talvez a maior mensagem de sua jornada seja justamente essa. Para encontrar o caminho da luz, Dante primeiro precisou atravessar a escuridão. E depois de tudo o que viu, depois de tudo o que atravessou, ele finalmente conseguiu olhar para cima e ver novamente as estrelas. A jornada pelo inferno havia terminado, mas a viagem de Dante estava apenas começando.